Olá, boa tarde. Estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Transmitimos simultaneamente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp, no 973350038, de novo, 973350038, e não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala durante as suas participações por aí nas redes sociais. Hoje é terça-feira, eu apresento a partir de agora os convidados desta edição do Gente que Fala, inicialmente o advogado, jornalista, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Mauro? Prazer em estar aqui com você. Um abraço à Zenilda, ao nosso querido amigo Fausto Camunha e aos amigos da mesa hoje. Dando sequência com a nossa apresentação, com a gente também hoje a advogada doutora Renata Reis, que é coordenadora das áreas técnicas do Procon São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Renata, tudo bem por aí? Tudo bem, boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Eu agradeço a presença aqui de todos. Nós que agradecemos. Também com a gente, formando a nossa bancada, o advogado, gestor empresarial, Guilherme Brito, sócio fundador da Think Results. Tudo bem, doutor Guilherme Brito? Olá, tudo bom? Boa tarde. Agradecer a você, a Zenilda, a todo mundo. Boa tarde a todos da bancada e muito obrigado mais uma vez pelo convite. E fechando aqui a nossa mesa, a nossa bancada para essa edição de hoje do Gente que Fala, o advogado Dr. Marco Kojorowski, especialista em direito empresarial, vice-presidente da OAB Tatuapé. Seja bem-vindo, Dr. Kojorowski. Tudo bem? Boa tarde a todos. Quero agradecer à Rádio Trianon, programa Gente que Fala, Fausto Camunha, o Mauro Friesman, a Zenilda e os doutores que compõem a nossa mesa de hoje. Muito obrigado e um abraço aos ouvintes e web espectadores. Bancada formada para essa edição do Gente que Fala. Vamos ao nosso primeiro tema de hoje, para análise e debates. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje 2 operações contra desvios na área da saúde. No estado do Pará, a Operação SOS visa uma suposta organização criminosa dedicada a desvios de recursos na gestão de hospitais públicos, incluindo os hospitais de campanha, e fez buscas no gabinete do governador Hélder Barbalho. E aqui em São Paulo, a Operação Raio X mira uma organização social que administra hospitais e clínicas em várias cidades e investiga um funcionário da Câmara Municipal, na verdade, um funcionário de um vereador, além de uma médica e uma advogada, ambas da Secretaria Estadual da Saúde. Pedro, eu começo com você. Dia sim, dia não, tem notícia de suposta corrupção, hein? O que está acontecendo? Onde é que a gente está falhando nessa questão aqui da saúde? Hospitais de campanha, no meio de uma pandemia e os desvios aí ocorrendo supostamente, né? Bom, Mauro, você sabe que essa rima que você colocou aí virou algo cotidiano. A Operação Lava Jato, ela já levantou mais de 1 bilhão e 800 milhões de desvios na área da saúde entre 2007 e 2018, só no Rio de Janeiro. Desviou-se mais na saúde do Rio de Janeiro do que tudo que foi gasto com a pandemia. Então, nós temos uma demonstração clara de que, de uns anos para cá, é o setor de saúde o foco principal das ações de corrupção de Estado nesse país. E por quê? Porque é o que há de mais necessário para a população. Nós temos a implantação, até com relativo sucesso, do SUS, né, do Sistema Único de Saúde. Sem o SUS, nós não teríamos tido o sucesso que tivemos, inclusive no combate à pandemia no Brasil. O Sistema Único de Saúde deu um suporte fantástico. Para se ter uma ideia, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil, o suporte, o segredo está no SUS. No entanto, nós temos uma sede, né? Uma síndrome de abstinência da corrupção enorme, né? Que quando se abriu a janela para o combate à pandemia, né?
permitiu-se que esta síndrome de abstinência desses últimos meses, né, se processasse em cima do serviço de saúde, né? É muito grave, né? Isso mostra que nós ainda precisamos continuar intensamente na mudança de quadros em nossa administração. Doutor Marco Antônio Kojorovsky, o interessante é que os mal intencionados não têm medo, né? Todo dia a gente ouve falar de alguma coisa, mas sempre tem gente chegando aí nessa esteira da corrupção aprontando alguma coisa. É verdade, Mauro. Fico me perguntando, será que a impossibilidade de acesso à saúde não é por conta do desvio desses recursos, né? E mais que isso, né? Nós estamos num colapso na saúde pública e na saúde privada também. Agora, a culpa é da pandemia. Óbvio que a pandemia impactou de forma negativa, mas, sem dúvida, se não tiver um combate imediato, ter um combate agora, eu acho que nada vai melhorar, nem agora e nem no futuro, Mauro. Sim. Doutor Guilherme Brito, sua avaliação sobre essa situação. Eu acabei de chamar a atenção. Os mal-intencionados parecem não ter medo mesmo, né? Todo dia tem notícia, estão prendendo, estão pegando, estão descobrindo, mas quem está mal-intencionado realmente não para de maquinar uma maneira de lesar o patrimônio público. Os colegas expuseram bem e, infelizmente, parece que isso no Brasil, e você agora apontou bem, parece que ninguém tem medo. Apesar do que tudo que o esforço que já foi feito em outras operações, Lava Jato, e inúmeras ações que culminaram nas prisões de pessoas e pessoas importantes cumprindo pena, ainda existe esse ranço e essa coisa de alguns gestores insistirem em desviar recursos principalmente da saúde, né? E a gente vê, no momento que o Estado brasileiro está tão fragilizado, a população tão fragilizada, onde você não queria ter esse tipo de preocupação com corrupção, você esperava que as últimas refletissem a vontade popular de você ter um sistema de saúde correto, funcionando, operando, para que não houvesse outros problemas. A gente volta a essa velha tônica, operações, prisões. Então é muito triste, ainda mais no momento em que todos nós estamos vivendo de uma pandemia, onde esses recursos são tão caros para a saúde do povo brasileiro. Doutora Renata Reis, como o PROCON observa essa questão da corrupção na saúde, no sentido de que todo esse desvio de dinheiro vai impactar lá na frente, no atendimento, o usuário vai reclamar e vai reclamar com quem? Com o PROCON? Aliás, nos causa grande preocupação, até porque, historicamente, o que a gente tem observado é que o plano privado hoje no Brasil infelizmente, digamos, privilégio de poucos. Cada vez mais o consumidor não tem mais condição de arcar com esse plano privado de saúde. Há muito tempo que nós não temos mais no mercado a oferta de planos individuais, por exemplo. O consumidor hoje é forçado a fazer adesão a planos coletivos, planos coletivos por adesão, planos coletivos empresariais, onde não há a fiscalização de forma mais contundente da ANS. As operadoras acabam tendo vantagens, né, quando ofertam um plano coletivo, porque tem menos fiscalização, elas são menos suscetíveis às regras da Agência Nacional de Saúde, e o que a gente vem observando é isso: cada vez mais o consumidor não tem essa condição econômica de aderir a esse plano de saúde privado, infelizmente, ele é obrigado a fazer aí a rescisão e tem que se socorrer da rede pública de saúde. Então, nos causa muita preocupação esse fenômeno, porque esse consumidor que não tem condição mais de fazer o pagamento desse plano privado, ele vai ter que usar, e essa rede tendo desmantelada dessa forma, ocorrendo esse tipo de problema, causando digamos, reflexos negativos, né, em toda a rede pública de saúde, que esse consumidor que era antes do plano privado vai ter que usar agora porque não tem condição financeira de arcar com reajuste ou muitas vezes em função do problema da pandemia mesmo, ele perdeu a sua capacidade econômica de pagar esse plano privado que ele tinha aí até então contratado. E por falar nesse assunto, doutora Renata, dificuldade de continuar dentro de um plano de saúde por conta dos reajustes,
a Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu suspender os reajustes dos planos de saúde entre os meses de setembro e dezembro deste ano por causa da pandemia de Covid-19. No entanto, segundo alguns especialistas, a medida chegou tarde, não inclui todos os usuários e apenas adiou o aumento para o ano que vem. A principal dúvida do setor se refere aos custos represados pelas cirurgias e outras ações não realizadas neste ano e que podem acumular para 2021, assim como os custos relativos a eles. Doutora Renata, o que prevê exatamente essa suspensão dos reajustes determinada pela ANS? Porque está tudo muito confuso. Os planos de saúde começaram a cobrar, a ANS suspendeu, os valores voltaram aos anteriores, mas como é que fica? Isso vai ser cobrado lá na frente, de forma acumulada? Qual é o prejuízo que os usuários dos planos de saúde podem estar correndo nesse momento e ter que pagar lá na frente? Hoje, essa suspensão, ela pode, lá na frente, realmente se reverter a uma cobrança que nós já vimos em várias outras ocasiões, de uma forma escalonada, digamos assim, de uma forma dividida nos meses posteriores, pós-pandemia. Mesmo assim, as regras ainda não estão claras para os consumidores. Nós não podemos esquecer que hoje a Agência Nacional de Saúde ela não regula a aplicação dos planos coletivos. Então, muita dúvida aí resta para esse consumidor. No primeiro momento, quando houve a decretação da pandemia, ela até sugeriu que as empresas fossem mais complacentes em relação à inadimplência, apresentassem mais propostas conciliatórias para aqueles consumidores que não tiveram condição de arcar. Agora, nós vamos nos deparar aí com um reajuste que vai impactar realmente na capacidade de pagamento desse plano, desse serviço, e as regras ainda não ficaram claras para os consumidores, porque eu não tenho também como exatamente saber quando a gente vai ter esse período de pandemia finalizado. Quando é que nós vamos poder? Será que realmente vai ser em 31 de dezembro? Pós 31 de dezembro, eu vou ter uma situação normalizada? Será que o consumidor ainda não vai se deparar com as consequências, com todas as, digamos, intempéries geradas no mercado? Será que a operadora não vai de novo declarar que ela precisa aplicar de uma vez esse reajuste? Vai ser dividido como? Em 12 vezes? Em mais vezes? Vai ser de acordo com a capacidade de pagamento de cada consumidor? Então, fica muito difícil hoje normatizar, você fazer... Hoje, o que a gente tem observado, não só no segmento de saúde, como em todos os segmentos em que foi necessário que o governo atuasse com o que a gente chama de direito excepcional, a dificuldade de você levar um regramento sem olhar individualmente cada caso concreto. E é isso que as operadoras deveriam abrir, a possibilidade de discussão de cada caso de forma individualizada. Bom, o que está valendo hoje, então, é isso. A ANS suspendeu o reajuste dos planos entre setembro e dezembro. Quem já tinha pago algum reajuste voltou a pagar o valor velho, assim segue até o final do ano e a partir dali não se sabe o que mais vai acontecer. E nós precisamos que essas regras sejam muito claras, que a agência acompanhe de uma forma muito contundente a situação, digamos, da evolução da pandemia, a situação colocada por cada consumidor, para que ela possa realmente equalizar, chegar a uma situação harmônica, que é o que reza o Código de Defesa do Consumidor. Oi, pode falar, Cojorato. Você me permite comentar? A doutora colocou muito bem e ficou aqui perguntando se o sistema de saúde pública não está doente. E pior... E se tem remédio, né? Se tem remédio. Mas pior é o sistema privado, porque está muita gente perdendo plano por conta de não ter condições financeiras de pagar o convênio. E pessoas que estão em tratamento de câncer, outros tratamentos, sem ser por conta do Covid. E eu fico aqui me perguntando como que ficam essas pessoas que perdem o plano de saúde porque não têm condições financeiras, nós estamos em uma calamidade pública e agora tem o aumento, ou vai ter o aumento em seguida. Isso quer dizer que vai ter uma avalanche de contratos rompidos
e as pessoas simplesmente vão parar seus tratamentos. Como que o PROCON pode se posicionar nesse sentido? Desculpa, Mauro, a intervenção. Obrigado. Doutora Renata. O PROCON, até porque essa questão ela já foi regulada, né? As pessoas que se encontram em tratamento, independente da questão da rescisão, da inadimplência, né? Hoje você tem um regramento no seguinte sentido: quando o consumidor entra numa situação de inadimplência do plano de saúde, ele tem que ser comunicado no 50º dia de inadimplência de que o plano vai ser rescindido após 60 dias de inadimplência, caso durante esse período entre o 50º e os 60 dias de atraso não haja o pagamento integral dos valores. O consumidor tem que ser comunicado, tem que ser notificado disso, até para que ele possa ter a oportunidade de efetuar o pagamento. Mas para aqueles consumidores que se encontram em tratamento médico, internados pela Covid, em processo de recuperação de uma cirurgia, o tratamento não pode ser interrompido. E, inclusive, muitos consumidores não têm tido qualquer tipo de informação. Se realmente, principalmente no caso em que ele já pediu a rescisão, se ele vai ter a garantia do tratamento até o final, as empresas não se posicionam, não esclarecem o consumidor de como vai ser o procedimento. E nós já estamos recebendo demandas nesse sentido. E o consumidor tem que questionar, porque ele tem esse direito garantido de ter o acesso ao final do tratamento, né, independente da condição que ele se encontra no momento de inadimplência. É claro que depois ele pode ser alvo da cobrança, de uma ação de cobrança com encargos, mas não pode haver interrupção abrupta do tratamento em função da inadimplência nesse momento. Doutora Renata, esse reajuste que tinha sido aplicado e que foi retirado, e os valores voltaram aos níveis anteriores, girou em torno de 14%, 15%, às vezes mais, 15%, 17%. Como é que se chega a esse índice todo, especialmente nesse momento de pandemia, onde a gente verificou que as pessoas não estão usando os hospitais para a pandemia, evidentemente, mas não para a situação normal de consultas e cirurgias eletivas. Então, todo esse movimento, houve uma queda, né? Exatamente, aí é que causa mais estranheza e por isso que o PROCON resolveu tomar essa medida de notificar as maiores empresas e a maior administradora de planos de saúde, porque exatamente a composição do reajuste ela tem que ser pautada nos custos. Então, nesse momento em que você tem essa evasão de consumidores, de beneficiários que estão rescindindo o seu contrato, muitas se utilizando do SUS, do Sistema Único de Saúde, como a empresa chegou a esses percentuais? Ela vai ter que esclarecer, ela tem que apresentar, demonstrar que realmente os custos justificam os percentuais aplicados. 12h19, aqui na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo. Você também nos acompanha pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Esse é o programa Gente que Fala. Estamos transmitindo simultaneamente também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e ainda no nosso canal no YouTube. Mais um tema aqui para a nossa análise. O surgimento da pandemia de Covid-19 inflacionou um fenômeno que já vinha em crescimento no Brasil na última década. O número de processos para garantir assistência à saúde, seja pelo governo ou pelos planos de saúde. A maioria dos requerimentos gira em torno da assistência para medicamentos e tratamentos não disponibilizados, mas há pedidos para medicações encontradas apenas no exterior e também de uma série de exames que ainda não se encontram no rol previsto pela ANS. Bom, pelo que você destacou anteriormente, doutor Marco Kojorowski, os dois lados têm problemas, tanto o setor público da saúde quanto o setor privado. Em que medida cada um deles, doutor? Bom, importante a gente esclarecer que a saúde no Brasil vai de mal a pior, né? Por tudo que acontece, por tudo que estão tentando ajudar, a saúde vai de mal a pior. A rede pública quase não funciona. Agora, os convênios privados, eles estão limitando o acesso à saúde. E aí está tendo uma judicialização para acesso à saúde. Ou seja, só por meio de ação judicial que os convênios, alguns convênios, né, não posso falar todos, mas alguns convênios privados, eles deixam ter acesso. Eu estou dizendo, Mauro, acesso não é só medicação, não é só exames, é a tratamento.
E estou dizendo doenças como, por exemplo, o câncer. O câncer ele não pode esperar a pandemia acabar para voltar o tratamento. Não só o câncer, como outras doenças que os brasileiros estão enfrentando. Óbvio, houve um estrangulamento da saúde como um todo. Isso é óbvio. Só que existem pessoas que se utilizam deste jargão, deste posicionamento, e aí é claro que há um cerceamento, há uma limitação ao acesso à saúde, ao acesso à vida, que é protegida pela nossa Constituição Federal. Portanto, há uma avalanche de processos judiciais a fim de judicializar e ter acesso à saúde e ao tratamento, e mais que isso, depois do Decreto-Lei 6.020, que decretou estado de calamidade, e que nós estamos vivendo nesse estado de calamidade, não sabemos quando vai acabar, quando a pandemia vai acabar, se a vacina vai dar conta, vai pôr um ponto final nisso, quando será que vem a vacina para o Brasil? Enfim, são questões futuras que são incertas. A gente sabe que num período de 3 meses, 4 meses, mas essas pessoas elas têm tratamento agora. Elas não podem esperar 90 dias. Então, há a judicialização. E daí, por conta de tudo que está acontecendo, inclusive o isolamento social, que a gente está... Tem gente no escritório, a gente estava conversando, tem gente em casa, a gente tem medo de sair de casa, enfim, você pega uma gripe, você tem medo de ir num pronto-socorro e aí pegar o Covid. Existem outros problemas de saúde que estão em decorrência da pandemia. A saúde mental, que ninguém está falando, está tendo uma avalanche de problemas da saúde mental. E aí está tendo um problema da saúde mental ser tratada. Por quê? Sim. Queira no público, queira no privado, o acesso se limitou. Então, eu entendo que, por conta desse colapso da saúde, que agora se agravou por conta da pandemia, infelizmente, todos que precisam de acesso à saúde e à vida estão judicializando, estão entrando com ações. E, potencialmente, cresceu as ações, passando do poder público, ao meu ver, para o poder judiciário resolver essas questões. Então, eu acho que o problema é muito sério e só vai ter solução mediante um grande debate com todas as instituições, a sociedade, o governo federal, estadual e municipais, para o Poder Judiciário, a advocacia, Ministério Público, todos imbuídos em sentar numa mesa e ter um grande debate, porque a nossa saúde é hoje, amanhã e o futuro. E eu vejo com muita preocupação, Mauro. Pedro, claro, essa judicialização, as pessoas indo atrás dos seus direitos, só que isso não é bom. Embora seja necessário, isso não é bom para o equilíbrio entre as partes, né? Onde a gente pode chegar, Pedro, com toda essa situação de desequilíbrio entre as partes, que já a relação já não é boa, né? Por conta até o que leva até a judicialização, né? Pedro. Havia caído a conexão aqui, agora acho que voltou, né? Você conseguiu me ouvir, não? Consegui ouvir o final do Dr. Marco, aí caiu, eu tive que alterar aqui a banda. Eu estava destacando aqui essa questão da judicialização, claro, ela acaba ocorrendo, porque as pessoas vão atrás dos seus direitos, evidentemente. Mas a judicialização não é boa para o equilíbrio das relações. Onde a gente pode chegar com isso? Nós temos 3 questões aí, que eu acho que do que foi levantado pelo doutor Marco e o que já tinha sido levantado pelo doutor Renata também no ponto anterior, né? Há hoje uma publicização maior da área da saúde. Isso vem crescendo desde o final da década de 70, quando o governo estabeleceu o Programa Nacional de Saúde vinculado ao INSS, né? Ao INAMPS, à época, né? Então, isso levou
a um problema muito sério, que foi o excesso de demanda em cima de hospitais que tradicionalmente eram hospitais filantrópicos, como era o caso das Santas Casas, né? Elas foram falindo uma a uma pelo excesso de carga tributária e pelo excesso de demanda exigida delas, sem uma real contrapartida do Estado. Pagava cada vez menos, com custos cada vez maiores. O que aconteceu? Houve a necessidade de se substituir isso pelo sistema dos planos de saúde. Então, os planos de saúde privados entraram com uma força danada no Brasil na década de 80, 90. E o que é pior, nesse período, as financeiras se ocuparam muito mais do que os médicos desses planos. Então, a saúde começou a ser computada como uma questão de finanças, né? É algo que o próprio Estado faz hoje. Né? O indivíduo entra com uma judicialização, por exemplo, os procuradores do Estado, eles calculam quanto tempo eles podem segurar o indivíduo ainda vivo até que ele morra, sem que o Estado necessite pagar o valor do Estado. Nós criamos uma advocacia do mal, tanto na área dos planos de saúde, quanto hoje na Procuradoria do Estado por conta da judicialização. Então, isso é um negócio assim, que moralmente é terrível e eticamente pior ainda. Né? Por outro lado, nós temos a concentração de renda cada vez maior. Vários hospitais, você deve ver isso, Mauro, qualquer um de nós, você anda hoje na cidade de São Paulo, o número de ruínas de hospitais é enorme, porque todos os hospitais pequenos e médios foram destruídos por este choque entre o Sistema Único de Saúde do Estado e esses planos de saúde que se concentraram em cima de grandes redes comerciais, verdadeiros shopping centers, né? Então, ou nós resolvemos isso, e aí vai precisar de uma regulação que hoje não existe, porque o que nós temos? A ANS, a Agência Nacional de Saúde, foi capturada pelos planos e pelos bancos. Né? Se nós não resgatarmos a ANS deste sistema do mal, nós vamos descer ladeira abaixo, em que pese temos esse mesmo SUS, né, a nos salvar lá na outra ponta. Doutor Guilherme Brito, seu olhar, sua avaliação para a gente encerrar esse tópico. É uma pena. Tanto o sistema público quanto o sistema particular se permitem da máxima. Primeiro falo não, para depois a pessoa correr atrás do seu direito, né? E isso causa essa judicialização, que desgasta as pessoas, desgasta o sistema de saúde, desgasta o judiciário. Você veja, num Estado democrático de direito como o nosso, as pessoas não têm o seu direito, seja o que for, seja privado ou público, né? Primeiro, nega-se, é a regra. Nega, ainda mais se for caro, nega. E depois a pessoa vai ter de correr. Você veja, medicamentos de alta complexidade, de alto custo, que uma família precisa, que tem o direito assegurado no Estado, ele ter de acionar a justiça para ter seu direito. É altamente desgastante. Isso aí, como o colega falou, precisa de um amplo, não só, além de um debate, de medidas realmente concretas dos governos, da ANS, enfim, de todos, da sociedade, porque não dá as pessoas terem seu dinheiro, contratarem um plano de saúde e depois terem de investir para ter o seu direito à saúde garantido. É muito venal, é uma coisa assim, é o dinheiro acima de tudo, virou um grande negócio. Seguindo com o programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Participe pelo WhatsApp, 973350038 à disposição. Novamente, 973350038. Eu vou colocar aqui na nossa conversa, na nossa bancada, o Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, especialista em direito tributário. Daniel Matos, seja bem-vindo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Oi, agradeço. Tudo bem, e você? Tudo bem. Olha, Daniel, o anúncio de que o governo quer criar um novo imposto e usar verbas dos precatórios e também do Fundeb, o Fundo de Financiamento da Educação Básica, para financiar o Renda Cidadã e outros projetos, isso tudo foi muito mal recebido ontem pelos investidores, causando
aquela queda na Bolsa de Valores, alta no dólar, como não se via há 4 meses, e o Congresso também reagiu mal. Além da oposição, políticos da bancada à direita, inclusive, como o Novo, criticaram esse modelo. O que aconteceu, Daniel Matos? O governo sabia o que estava fazendo, parecia até um balão de ensaio também. Vamos ver como é que o mercado reage para ver se a gente recua ou não. O que você achou? Olha, eu acho que é uma tentativa de tentar aprovar a Renda Brasil, né? Essa medida que o governo está insistindo em passar. O problema é que o país está financeiramente sem recurso, né? E tem a questão da limitação do teto de gastos. Porque, veja bem, se você aceitar que você vai romper o teto de gastos, você vai criar uma instabilidade muito grande, uma visibilidade muito ruim para o Brasil perante o mundo, diminuindo ainda mais o rating que o Brasil tem, que antigamente, antes do impeachment da Dilma, o Brasil tinha categoria BB positivo, né? E caiu, a gente agora não é mais país em grau de investimento, infelizmente. E a tendência com o que está sendo proposto é piorar, porque de uma forma indireta, o que soa é como se fosse um calote, né? Assim, devo, não nego, pago quando puder, né? Porque a partir do momento que você trava a quitação dos precatórios a um determinado percentual, você está aumentando ainda mais a fila que constantemente a tendência é que se acumule, né? Em relação a tentativa, sim, infelizmente foi uma tentativa muito ruim, na minha visão. O mercado reagiu imediatamente após a fala do ministro Paulo Guedes, né? A Bolsa ainda continua caindo hoje, se a gente for acompanhar, ela já está tocando os 93 mil pontos, então nós infelizmente perdemos um patamar na casa de 100, 104 mil pontos a 93 mil pontos. O que se espera agora é um novo pronunciamento do governo em relação a como eles vão tratar a dívida fiscal, né? Tanto que os títulos públicos atrelados à inflação, eles já subiram a casa dos 4,20 que eu vi hoje, e ontem, no período da tarde, a União ela tinha suspendido a comercialização dos títulos porque a exposição a risco interfere no equilíbrio interno dos investimentos e taxa de juros. Agora, alguns economistas, alguns analistas, Daniel, chegaram até a falar em pedalada. Seria uma pedalada também? Você não prevê o corte, você traz dinheiro de algum lugar onde tira dinheiro de um lugar onde não deveria para poder colocar em outro? Então, é que o grande problema é que você está num período de fragilidade econômica do país, né, em razão de uma pandemia mundial. Logicamente que a impressão que se passa é de uma possível pedalada fiscal, e principalmente por você comprometer, porque não diretamente você rompe o teto, mas indiretamente você retira a origem do destino do recurso para fazer uma outra política, que no caso seria o Renda Brasil, né? Você falou da Bolsa, que está reagindo um pouco ainda mal, ainda hoje, né? E o dólar como é que está? Também reagindo mal? Sim, porque na verdade o dólar, não sempre, mas boa parte das vezes, ele possui uma correlação negativa com o Ibovespa, porque na verdade, quando o investidor interno ele analisa que o país tem uma situação econômica estável, ele vai procurar ativos de risco interno. Então, normalmente ele vai para a bolsa. Quando ele vê que o ambiente interno é ruim, ele retira o dinheiro, ele faz um hedge, que ele faz uma proteção, então ele vai procurar ouro, dólar é muito comum, para não sofrer o efeito da desvalorização interna. Tá, e para finalizar, o Daniel, essa questão do uso do dinheiro dos precatórios para financiar o programa social, o Renda Cidadã, porque os precatórios são dívidas constituídas, são valores que o Estado brasileiro tem que pagar para aquelas pessoas que ganharam as suas sentenças judiciais, e geralmente há um atraso, tem uma fila longa, o Estado já não contribui, não só o Estado, as prefeituras, os estados e o Estado amplo, né, como se diz, todo o poder público atrasa a fila desses pagamentos. Aí você tira para colocar numa outra situação, no caso, na renda cidadã. Como é que ficaria lá na frente para cumprir essa fila que já não anda? Então, por isso é o grande problema que a gente tem hoje, a questão dos títulos de inflação acima dos 4%, que
no período gritante da dívida, ele chegou a tocar 5%, né? Sendo que ele flutua numa banda média, assim, média, né, nesses últimos períodos de 3,5%, né? Veja, se você tem uma situação em que a economia do país está frágil, o país não tem não tem dinheiro, perdão, o adequado seria estimular a iniciativa privada para fazer os investimentos públicos, né? E capitalizar recurso para os títulos públicos, porque esses títulos públicos, no fundo, eles se destinam a custear parte das despesas que a União tem, e, novamente, você reforça a necessidade da aprovação de alguma medida tributária em razão do grave cenário que nós nos encontramos. O grande problema é que você não tem também o avanço da reforma administrativa, que, na minha visão, seria uma condição prévia e essencial para você mensurar tamanho de governo. Daniel Matos, economista, perito judicial, advogado, falando aqui com a gente nessa edição do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Agradeço, boa tarde aos colegas. Obrigado, Daniel Matos. Pinheiro Pedro, dando sequência aqui nesse assunto, o pior de tudo isso é que ontem o dia foi tomado com essa história e ontem, logo cedo, eu até destaquei aqui, a semana estava começando com uma boa perspectiva em relação ao próximo capítulo da reforma tributária, que o governo já ia apresentar para o Congresso alguma possibilidade. O líder do governo na Câmara dos Deputados tinha reunião lá com o ministro Paulo Guedes para preparar alguns textos para o presidente, e isso tudo caiu por terra. Quer dizer, o que passou na frente foi essa polêmica aí do Renda Cidadã, e agora já não se fala mais no avanço da reforma tributária, que pode ficar para o ano que vem. Nós temos aí um problema do avanço do populismo dentro do governo Bolsonaro, né? Em 2018, o projeto não era um projeto populista, era um projeto de reconstrução nacional e de mudança de parâmetros. E a imposição de um programa liberal de governo do ponto de vista econômico. Mas o assistencialismo ele veio por dois motivos. Primeiro, pela crise ocasionada pela Covid, e, obviamente, houve a necessidade de se formatar um plano Marshall, né? Um plano de reconstrução nacional com um despejo enorme de dinheiro público, né? Para poder manter as atividades no sentido mínimo do termo, e principalmente das pessoas, das famílias. E isso eu entendo, a gente tem que compreender, é por aí mesmo. Mas, por outro lado, com o advento do aumento da popularidade do nosso presidente, em função deste trabalho assistencialista, né, nós tivemos um desvio de rumo completo, né? Então, quando nós verificamos, por exemplo, aquela interrupção da entrevista do ministro Guedes, né, quando ele falou que havia necessidade de fazer a aterrissagem, né, do sistema de assistência, né, e aí ele foi interrompido, né, é porque, na verdade, não querem que aterrisse, eles querem que o avião se mantenha, né, no ar até o combustível acabar, e aí ele cai de uma vez, né? É o grande risco que nós estamos correndo com essa polêmica, Mauro. E isso me preocupa muito, porque o cerne principal, nós temos duas reformas fundamentais pela frente. A reforma tributária e a reforma administrativa. São duas reformas que, se nós não fizermos, nós não vamos resolver o problema, nós vamos direto para o fundo do poço, porque a reforma administrativa é que vai nos livrar do enorme peso que o Estado hoje representa na vida, no dia a dia do cidadão contribuinte. E a reforma tributária é que vai nos permitir voltarmos a desenvolver e a empreender neste país, né? Se nós não tivermos esses dois pontos e ficarmos insistindo no assistencialismo, nós não vamos achar uma saída a longo prazo. Pessoal, vamos passar aqui para outro assunto, 12h40 agora. Uma boa parte dos pequenos negócios brasileiros é baseada no empreendedorismo familiar. E é comum que em pequenas empresas, pais e filhos trabalhem juntos e dividam os lucros. E esse tipo de investimento se tornou ainda mais comum nesse ano devido à pandemia. Doutor Guilherme Brito, esse modelo empresarial é uma boa opção? Esse modelo empresarial da empresa familiar, ele é a base e a estrutura que nasce. Todas as grandes empresas, eles nasceram sempre ali numa união de pais e filhos, entre irmãos, entre primos, e no momento como esse da pandemia, ele se torna mais presente, porque o número de pessoas hoje buscando um aumento de renda,
até ficaram sem seu emprego, agora vão buscar uma nova forma de se reinventar. Então, é dentro de casa que ela vão se unir e empreender, né? Que vão buscar a sua nova renda. É lógico que a empresa familiar, ela precisa ser bem conversada, né? Porque ela nasce de entusiasmo, de uma vontade, de um sonho ali de melhoria, de transformação, só que ela precisa ser muito bem alinhada, porque quando as coisas não vão tão bem, e isso é normal, aí começam as desavenças que acabam gerando problemas dentro de casa quanto dentro da empresa, né? Mas o modelo da empresa familiar é o berço de todas as empresas. Grandes empresas, na sua grande maioria, nasceram das empresas familiares, dessa união entre parentes. O que deve ser levado em consideração para se concretizar uma abertura de uma sociedade entre familiares? Empresa, uma empresa familiar? Olha, o principal ponto é a afinidade entre as pessoas. Não só a afinidade de carinho, de relacionamento, mas a afinidade do negócio, né? As duas estarem bem conectadas no que elas querem empreender. Porque muitas vezes um tem a expertise, o outro não tem tanta, mas precisa estar muito bem alinhado essa vontade do negócio, né? Não adianta um só ter expertise, tocar todo o empreendimento e o outro ficar sem o trabalho. Precisa estar muito bem alinhado, os objetivos muito bem definidos, os papéis de cada um muito bem definidos, para que quando surgir o lucro, quando surgir o bom rendimento da empresa, na hora da divisão ou na hora da partilha, não se crie uma injustiça ou se fique falando eu trabalho e você não, que é muito comum em empresas familiares. Afinal de contas, o lucro é dividido entre todos, mas o prejuízo também, né? Quando o negócio não dá certo. O prejuízo também. E o trabalho tem que ser dividido igualmente, né? A participação de todos nas áreas, não só de um. Doutor Marco Kojorowski, vamos levar esse tema para o campo da advocacia, porque um escritório de advocacia é uma empresa, e muitos escritórios de advocacia têm pais, filhos, sobrinhos, né? Muitos advogados, todos de uma mesma família nessa sociedade. Como é que funciona aí entre vocês, operadores do direito, uma sociedade assim? Vamos lá, Mauro. É muito difícil. Eu tenho 23 anos de advocacia empresarial e te digo que existe um grande litígio entre parentes, pai e filho, irmãos, irmãos com o pai e assim por diante. Não é fácil ter uma sociedade com o pai, com o filho ou entre irmãos. Mas é possível, óbvio. Existem segmentos de pais e filhos, de parentes, que dá certo, mas não é fácil. O que eu acho que hoje em dia é mais comum é quando o pai tem um negócio, pode ser um negócio pequeno, e aí o filho entra e vai oferecer sua mão de obra. O pai tem a expertise, tem experiência e tem um pouco de dinheiro que ele amealhou ao longo da sua vida, e aí sim o filho entra com o trabalho, e essa é uma parceria melhor. Tem alguns pontos que é bom a gente questionar com o doutor Guilherme, que também acesso a crédito, né? Pai e filho entram, montam um comércio. Como que é esse acesso a crédito? Outra coisa, a informalidade, né? Muitos parentes, muitos familiares, eles fazem um comércio, um negócio de rua, e fica na informalidade. Aí o pai ou o filho ou tem restrição, aí fica tudo com o filho que não tem restrição, vai a crédito perante os bancos, e aí fica a empresa no nome dele, e daqui a pouco ele fica dono. Isso acontece. Então, isso tem que ser muito bem explorado. Eu acho também na parte tributária. Se me permite, eu quero voltar só um pouquinho no assunto anterior. Com brevidade, Kojorowski.
Pode entrar um pouquinho. O governo ele anunciou, né, criar um novo imposto. Veja bem, sempre o ministro Paulo Guedes falou que não haveria novos impostos. Bom, tudo bem, então vai criar um novo imposto. E o que é importante também a gente falar? Não prever nenhum corte nos gastos existentes. Então, veja bem, o governo, não é um empresário, um bom industrial, e o filho assumiu, ou que o pai e o filho têm uma ideia de montar uma lanchonete, uma hamburgueria. Não, é pela necessidade. Então, há uma doença social, econômica, que tem que ser debatido. Agora, eu acho espetacular empreendedorismo familiar, mas é muito difícil. Pessoal, 12h47, uma mensagem agora aqui da Prefeitura de São Paulo para você que nos acompanha, e já já a gente segue aqui para o nosso próximo tema. Olha, esse é um recado para vocês que moram aqui na cidade de São Paulo, assim como eu também. A gente não pode se esquecer de que a quarentena continua e que a gente tem que seguir com as recomendações para barrar o coronavírus. As lojas, shoppings, restaurantes, os salões de beleza estão aos poucos reabrindo as suas portas. Isso pode passar a ideia de que não precisamos tomar mais cuidado, só que não é bem assim. Um estudo feito por especialistas da Prefeitura de São Paulo mostrou que as pessoas entre 18 e 34 anos de idade são aquelas que mais têm chances de pegar o coronavírus, pegar a doença. E por isso é tão importante que você, jovem, você nessa faixa de idade, se proteja e evite contrair e transmitir o vírus para os amigos e também para os seus familiares. Se você tiver mesmo que sair de casa, basta lembrar dos cuidados, é muito fácil. Se quiser proteger a sua saúde e a de quem você ama, é melhor evitar lugares com muita gente, não cumprimentar pessoas com beijos no rosto e nem os apertos de mão, e usar, claro, a máscara, lavar frequentemente as mãos com água e sabão. Se você mora com os seus avós, ou com as pessoas da melhor idade, está preocupado com a saúde delas, evidentemente, redobre a atenção ao chegar da rua. De novo, é sempre uma boa ideia lavar as mãos, evitar dar beijos, abraços e os apertos de mão. Então, vamos, cada um de nós, continuar fazendo a nossa parte, seguindo as orientações para não contrair e também não transmitir o vírus. Uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. 12h49 agora. E o Conselho Nacional do Meio Ambiente aprovou ontem a extinção de 2 resoluções que delimitam áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas no litoral brasileiro. A medida abre espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação de praias e ocupação de áreas de mangues para a produção de camarão. O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, ainda aprovou uma regra nova que permite que embalagens e restos de agrotóxicos possam ser queimados e transformados em cimento, substituindo as regras que determinavam o descarte ambiental desse material. Pinheiro Pedro, então houve aí a extinção de 2 resoluções. Como é que fica aquele princípio do retrocesso ambiental, da proibição do retrocesso ambiental? Isso poderia ter ocorrido? Representa está ferindo, né, essa proibição do retrocesso ambiental, o fim dessas 2 resoluções, o que levaria também, em última instância, um retrocesso social, um retrocesso de direitos humanos ou não? Olha, eu não vejo desse jeito. O que está acontecendo, na verdade, é uma certa inabilidade política na aplicação da gestão dessas alterações das resoluções. Eu vou explicar. Primeiro, o princípio de vedação de retrocesso ambiental é um princípio que já foi mais que discutido e superado pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos esse princípio na nossa Constituição Federal, que são as cláusulas pétreas, né? Seguindo, inclusive, o que manda, o que determina a doutrina e a legislação europeia, que é a nossa base para isso. Então, esse princípio na área ambiental ele foi sendo construído como um famoso plus a mais, né? Na verdade, ele não pode ser visto da forma como está sendo visto e nunca poderia ter sido construído como foi. Eu não acredito nesse princípio da forma como ele é posto, né? Muito menos para poder ficar discutindo vigência ou não de resolução de norma regulamentar infralegal, né? Segunda questão, a resolução 302 e 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, essas 2 resoluções,
elas foram feitas logo depois da medida provisória de 2001, né, baixada no governo da FHC, que alterou completamente o Código Florestal de 65. Né? Isso é que levou a uma discussão por mais de 10 anos, né, no ambiente político e legal brasileiro, com referência à vigência de normas florestais, que foi resolvido pela nova legislação florestal a partir de 2012. Legislação essa que foi totalmente considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em decisão histórica, alguns poucos anos atrás. Então, o que aconteceu? A Resolução 302 e 303, as duas resoluções, né? Essas resoluções eram verdadeiros walking dead, ou seja, elas estavam andando que nem zumbis, sem a norma de regência, sem a lei a qual elas se baseavam. Sendo que a nova legislação florestal regula o que aquelas resoluções dizem. Então, elas estavam agindo de maneira contrária ao espírito da nova lei, né? E esta lei é que tem que prevalecer. Então, era normal que houvesse uma decisão pela retirada dessas duas resoluções. O problema é a forma como foi feito. A necessidade, às vezes, de se fazer uma lacração, de bombar nas redes sociais, dos meios bolsonaristas, leva a uma certa precipitação política. Se fosse aplicado a lei de introdução às normas do direito brasileiro, como é que deveria ser feito? O CONAMA deveria ser convocado no tempo normal, com ampla discussão, para discutir cada uma dessas duas revogações, com discussão, com debate, com parecer, e aí resolveria. Não foi feito. Como não foi feito, vai se criar o quê? Uma judicialização. E nós podemos ter o risco de ter uma decisão judicial que vai congelar uma situação de atrito que deveria ter sido resolvida. Esse era o nosso ponto. Pinheiro Pedro, a lacração tem sido o grande mal dos últimos tempos aí da sociedade moderna, de lado a lado, tanto da direita quanto da esquerda? Dos dois lados. Dos dois lados. Nós estamos com um problema de necessidade de mediatizar em redes sociais as decisões políticas e administrativas que só agregam para ampliar os conflitos sociais. É o que nós estamos vendo. A gente vê isso nos governos europeus, no governo Trump, no governo Bolsonaro, na Argentina, em todo lugar. Né? Parece que os seres políticos, os entes políticos, ainda não sabem como lidar com esta ampla ação de vulgarização da informação que é propiciada pelas redes sociais. E nós estamos sofrendo muito com isso. Pessoal, nós temos poucos minutos aqui. Agora, para as perguntas da nossa audiência, eu vou pedir brevidade. Doutora Renata, a Carolina Fernandes está com a gente no nosso canal no YouTube. Ela pergunta o seguinte: ainda é cedo ou já podemos pedir dicas para evitar fraudes na Black Friday? Está chegando, final de novembro, né? Não, ainda é tempo. É importante que esse procedimento sempre seja... é tempo, né? Sempre é tempo. Ainda mais nesse período, me chamou bastante atenção a fala do Dr. Guilherme em relação ao empreendedor, os novos comerciantes, né, que estão entrando agora no mercado. A gente teve aqui no Procon esse aumento gritante de número de compras pela internet. Então, você vê esse consumidor que agora é fornecedor, ofertando seu produto através de uma plataforma digital. O consumidor tem que ficar muito atento com as ofertas tentadoras que vão ser feitas nesse período. Então, comprar realmente uma relação de confiança, ainda optar por aquele fornecedor que ofereça um saque, que você tenha aí uma relação, digamos, já tenha tido uma experiência boa, porque é um período em que o consumidor vai ter várias tentações. Então, é o que dizem, não existe almoço grátis, é importante redobrar a atenção nesse período. Pessoal, com super brevidade, agora para o Guilherme. Guilherme, o João Carlos Souza está no Instagram com a gente, quer saber o seguinte: no caso das empresas familiares, como evitar que os filhos e netos ponham a perder todo o trabalho feito pelos seus pais e avós, quando muitas vezes já nascem e crescem com o conforto de serem donos da empresa? Uma pergunta do João Carlos Souza, bastante brevidade, Guilherme. Isso aí é uma resposta longa. Mas o que é muito importante é justamente o fundador ele deixar as regras muito bem determinadas, porque existe às vezes um certo time
onde o fundador ele quer proporcionar aos seus filhos e netos tudo aquilo que às vezes ele foi abdicado de ter. Então ele deixa às vezes fora da empresa. O importante é os fundadores, aí o pai, terem eles, passar muito bem o que é a empresa, como ela funciona, as boas práticas para ela funcionar bem e não acontecer isso que infelizmente é muito comum acontecer. Muito bom. Silvana Gomes está com a gente no Facebook, pergunta, Dr. Marco Kojorowski, por que muitos planos de saúde estão suspendendo alguns procedimentos médicos, mesmo com os hospitais estando aptos e autorizados a executá-los durante a pandemia? Obrigado, Silvana Gomes. Eles estão fazendo isso por questões de economia. E o PROCON tem que intervir, sim, e tem que judicializar. Tem que ter acesso à saúde através da justiça. Hoje é o único caminho. Obrigado. Marcos de Mauá, Pinheiro Pedro, ele quer saber o seguinte, dá para enxergar no horizonte alguma solução próxima para os lixões ou os prazos continuarão sempre adiados? Aliás, não falta política, né? Tem política municipal, estadual, federal e as coisas não se concluem, né, Pinheiro Pedro? Não, fora os planos municipais, estaduais e o federal, né, que está sendo discutido hoje, né? Então, falta de normas, por falta de normas nós não vamos morrer, né? Nós estamos morrendo por falta de ação política, né? E ação política implica também em din-din, dinheiro público e dos bancos de desenvolvimento para financiar os projetos para a solução dos municípios. Muito bem. Pinheiro Pedro, está com a palavra, 5 segundos para a sua despedida. Olha, para mim, um grande prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com essa brilhante mesa. Forte abraço, irmão. Obrigado, Pinheiro Pedro. Renata, a sua despedida, 5 segundos. Eu agradeço a oportunidade, né? Espero realmente contar com vocês de novo aqui. Foi muito bom. Muito obrigada. Obrigado, doutora Renata Reis. Doutor Guilherme, sua despedida. Muito obrigado pelo convite. E quem quiser mais informações, nos siga na nossa rede social, Think Results. E muito obrigado. E o doutor Marco Kojorowski encerra. Vamos lá. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a Rádio Trianon, programa Gente que Fala, Fausto Camunha, Mauro Friesman, Zenilda e todos que estão nos ouvindo e os doutores aqui presentes. Muito obrigado. Olha, pessoal, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento a todos vocês em nome da nossa equipe, uma bancada aqui só de operadores do direito, todos advogados, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, a Renata Reis, o Guilherme Brito, o Marco Kojorowski, cada um aqui representando a sua entidade. E quero dizer aqui da nossa ficha técnica, rapidinho, correndo, na mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, o diretor-geral do Gente que Fala é o jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, tchau, 1 hora em ponto, até amanhã.